Estamos começando agora mais uma edição do programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Vocês ouvirão a partir de agora mais uma palestra realizada no Centro Espírita Friburguense com o ensinamento das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de bastante aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Dando sequência ao Livro dos Espíritos, né? Vamos estudando como Kardec nos recomendou. Não foi por acaso que ele começou com o que é Deus e foi enumerando todas as questões, porque uma é pré-requisito da outra, né, para que a gente possa entender muito bem. Nós estamos ainda nesse capítulo grande, né, que é o retorno do espírito à vida corpórea. E as encarnações, elas estão aí nas leis universais, né, para fazer o espírito evoluir. Nós precisamos das experiências no mundo material para que a gente possa provar que a gente já está melhor, expiar as nossas faltas de outras experiências na vida. E aí muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas acontecem nas encarnações, porque nós fazemos escolhas e quando nós não temos condições de fazer as escolhas, as provações e as expiações nos são impostas por Deus, porque Deus é um Pai misericordioso e quer que todos evoluam e caminhem para a perfeição relativa, que é absolutamente perfeito só Deus, né? Então, quando a gente está renitente, teimoso, a gente não aprende, aí algumas provações e expiações nos são impostas. Na grande maioria das encarnações, nós temos os espíritos escolhendo as suas provas, no nível de evolução em que nos encontramos. Que nós estamos no segundo mundo, né? Na segunda escala aí dos planos evolutivos, dos planos materiais. A Terra é um plano de provação e expiação, está aí chegando perto de sair dessa ordem aí e entrar num plano regenerador, mas a gente ainda tem muitas encarnações aí para a gente aprender, né? Então, somos imortais, somos espíritos, somos imortais e também não é por isso que a gente vai ficar adiando o nosso aperfeiçoamento. Por isso, muitas vezes, fazemos escolhas complicadas, difíceis, que aí a hora que o espírito percebe que está complicado para ele até desiste. Às vezes ainda no ventre, ou até depois mesmo, quando ele já está na experiência terrena. Pode acontecer. Na semana passada, vimos a questão da influência do organismo, e chegamos a dar pinceladas sobre isso, porque tem uma questão lá que Kardec faz aos espíritos sobre essa questão da manifestação das potencialidades da alma, né? As faculdades da alma aqui nesse mundo. E aí falamos, e hoje, dando sequência, Kardec fez algumas perguntas mais específicas a respeito desse assunto, do idiotismo e da loucura. A palavra idiota, ela perdeu um pouco, né, da questão do significado que ela tem aqui na doutrina espírita. Hoje, uma pessoa faz às vezes uma coisa que não é legal, não foi muito bom, aí o outro pega e chama ele de idiota, né? Mas não é nesse sentido que ela está aqui na doutrina espírita. O idiotismo é um problema na organização mental, porque a mente, ela é física, a mente, ela não é um espírito, a mente está no campo da materialidade. Então o espírito necessita de órgãos para que ele possa manifestar toda a sua potencialidade, desenvolvendo aí as faculdades.
E nem sempre isso acontece, né? Nós vemos pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, muitas vezes escolhidas pelo próprio espírito para fazer o seu resgate, outras vezes impostas essas expiações à alma. E também a questão das doenças mentais, dos problemas, né, que o espírito encontra na organização material do cérebro para que ele possa manifestar a sua potencialidade. Então isso nós vamos ver que os espíritos têm a nos ensinar a respeito dessa questão, porque isso acontece, não é? Então é como se a alma não conseguisse se conectar, né, com o cérebro. Da mesma maneira que a pessoa precisa, a alma encarnada, ela precisa dos olhos para ela poder enxergar, ela também precisa do cérebro para poder manifestar as suas potencialidades e desenvolver as faculdades que ela veio para desenvolver aqui, né, nesse mundo, né? E ela encontra dificuldades para isso, porque o organismo exerce uma influência muito grande sobre a alma nesse sentido, né? Para isso nós reencarnamos, para isso a gente está aqui para fazer um resgate das nossas dívidas. Então vamos às questões que Kardec fez aí aos espíritos. Na 371, Kardec perguntou a opinião de que os cretinos, que a cretinice também é uma doença mental, né? Idiotia e cretinice, imbecilidade também, né? Depois isso tudo pegou aquela conotação, as pessoas, né, começaram a dar um sentido pejorativo a isso. Se as pessoas soubessem o que realmente é uma pessoa idiota, não chamaria ninguém de idiota, né? É igual a questão de sem noção. Qualquer um se fala uma coisa, e fulano, você é sem noção. Ah, porque não sabe o que é ser sem noção. Se soubesse, não falaria isso com ninguém, né? Porque é muito triste, realmente. Então, aí muitas pessoas chegam a pensar que os idiotas não teriam uma alma ou teriam uma alma inferior. Sabe que uma vez uma pessoa me fez essa pergunta? Na hora, eu não sabia nem como responder para essa pessoa. Porque foi alguém, é alguém que tem um conhecimento amplo na área científica, é um médico, e se dizia estudioso da doutrina, que me perguntou se as crianças com síndrome de Down tinham alma. Eu, quando escutei isso, eu fiquei parada assim, eu não sabia nem o que responder. Eu acho que, sabe, me deu assim um choque aquela pergunta. E isso aí, ele não estava sozinho nessas dúvidas não, porque na época de Kardec também pensava-se que os idiotas, né, e os cretinos teriam uma alma de natureza inferior. Então Kardec fez essa pergunta, sabendo que não, evidentemente, mas Kardec, né, fez essa pergunta aos espíritos. Imediatamente eles respondem não. É óbvio que não, né? A alma não tem nada, ela não é doente. A alma não tem doença. São as inferioridades dessa alma, desse espírito, que vão provocar, quando encarnado, vão provocar desordens através do pensamento, na organização do perispírito, que aí vão gerar doenças no corpo físico, né? Então eles dizem, não, eles têm uma alma humana frequentemente, mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar, né? Então não tem nem lógica, né, a gente pensar que seria uma alma inferior ou que não tivesse. Não tem nem lógica uma coisa dessa, né? Então não sei de onde que às vezes as pessoas tiram essas ideias para formar, né, para formalizar algum pensamento completamente fora de propósito, né? Agora,
essa questão aqui que eu coloquei em vermelho, eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais? É claro, porque a alma não tem deficiência nenhuma. A alma que está ali, ela é inteligente, ela tem muitas vezes uma inteligência muito acima do normal e por alguma razão ela precisou desse tempinho aí, como nós vamos ver na sequência da abordagem de Kardec. Aí a gente fica imaginando a pessoa que já nasceu com algum problema assim e tal. Quando nós estamos aqui no mundo com a nossa organização perfeita, né, com alguns problemas que nos acontecem, um AVC, um simples AVC, pode tirar da gente a capacidade da gente falar, da gente andar direito, né, se afetar essas áreas. Então eu tive contato com uma pessoa que teve um tumor na cabeça, não foi nem AVC, foi um tumor na cabeça, e era uma pessoa extremamente inteligente, um médico também, muito amigo, e teve um tumor na cabeça, e teve uma dificuldade, aí ele passou a ter uma dificuldade muito grande para se expressar, para organizar um pensamento. E isso dava uma tensão nele, ele sabia que estava difícil, né? Então, quando conversávamos, ele não conseguia expressar o seu pensamento, né? E às vezes a gente tentava ajudar, porque a gente estava sabendo mais ou menos o que ele estava querendo dizer, a gente auxiliava e tudo, mas era um sofrimento para ele isso, um sofrimento para ele, né? Não poder concretizar o seu pensamento, exteriorizar o seu pensamento, encontrar as palavras certas para poder colocar ali, e não lembrava às vezes de palavras simples, né? E à medida que o tumor ia crescendo, isso ia piorando, né? Porque ia afetando mais e mais as áreas. Então isso ele demonstrava aqui, porque ele era, né? Tinha a organização toda normal, direitinho, sem nenhum problema. Mas depois aconteceu isso e ninguém está livre disso, né? Um simples AVC também pode fazer a gente parar de falar, né? Às vezes as pessoas falam um pouquinho lá, mas outros nem falam, nem conseguem falar. E isso faz parte das provações, das expiações da alma, né? Seja por causas atuais ou por causas anteriores, mas isso na vida atual, acontecendo depois de um certo tempo, a gente já percebe ali, né, o grau de sofrimento das pessoas. A gente fica então imaginando o espírito que já reencarna com um corpo com este problema. E ele não tem nenhum problema, mas ele precisa daquele corpo para manifestar toda a sua inteligência, a sua potencialidade, e ele não pode, ele não consegue. Então a gente dá para a gente perceber, imaginar, através daquelas pessoas que a gente conhece, que perdem essas capacidades depois de um certo tempo na vida, né, na atual encarnação, o tamanho do sofrimento dessa alma. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma demência muito grande, já nasceu com esse problema, a gente não imagina o sofrimento que essa alma passa por conta disso. A gente acha que ele não sabe de nada, ele sabe de tudo. Ele tem consciência disso. E é o que a gente vai ver aqui. Da mesma maneira que aquela pessoa que ficou com essa limitação depois de um tempo aqui na vida, sabe que tem, né? Então vamos além. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados? Olha, essa palavra aqui é outra pesada, porque ela tomou uma conotação também muito ruim. Muito ruim. Mas quando ela está aqui dentro da doutrina, ela não tem essa conotação que ela passou a ter, né? Quando a pessoa ainda usa de forma pejorativa, usando para fazer, né, um xingamento em alguém. Não tem essa conotação. Aqui, desgraçados é a falta da graça, da manifestação das potencialidades da alma. É nesse sentido.
Então é uma palavra pesada, mas a gente deixa porque foi assim que Kardec colocou. Porque não tinha essa conotação que ela tem hoje em dia, né? Quando a gente fala, você é um desgraçado, a conotação é péssima, a vibração é horrível quando a gente fala isso, né? Porque a palavra, ela carrega a vibração que a gente dá a ela. A vibração que a gente está tendo naquele momento. E não foi dessa maneira que Kardec usou, né, a palavra desgraçados. Então, qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, olha só, faltando a graça de poderem se manifestar, né? Que a gente fica perguntando, gente, para que isso, né? Que utilidade pode ter para aquela alma uma situação dessa? Porque a gente vê, às vezes, uma pessoa que parece que ela não tem noção de nada do que se passa com ela, mas é só aparência, ela tem sim. Senão, não haveria razão para um espírito reencarnar desta forma. Se ele não fosse ter nenhum sofrimento com aquilo ali, qual seria o objetivo? Então, os espíritos respondem, ó, são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas, com essas deficiências na organização do cérebro. São espíritos em punição. Olha só por aqui a gente já vê que o espírito sabe tudo que acontece com ele. Senão, ele não seria punido. Quem seria punido? Quem está em volta, a mãe, o pai, os irmãos. Esses que seriam punidos, né? E são também. Porque quando há uma encarnação desta na família, não é por acaso que aquela alma reencarnou naquela família com esta limitação. Porque quem tem, né, uma alma encarnada assim no seio familiar sabe, né, de todo o trabalho, de todas as complicações, de tudo que passa, tendo que cuidar desta alma encarnada, dessa pessoa querida, né, dessa pessoa que é amada da mesma forma, mas é um trabalho muito grande, porque eles não têm, esses sim, não têm noção do que fazem. Tanto que eles não podem nem ser responsabilizados pela justiça. Eles não têm responsabilidade, né? Eu tenho pessoas próximas que eu conheço que lidam com isso e é muito difícil, muito complicado. E o pensamento é sempre assim, que Deus me dê saúde para poder seguir em frente, podendo, né, tá aí ajudando e auxiliando, né? Hoje nós temos uma incidência muito grande, quase em todas as famílias nós encontramos alguém que está passando, né, e sofrendo do mal de Alzheimer, que é muito difícil também, é muito complicado. Quem já lidou com isso sabe como é difícil. E não nasceu assim, né? Porque é um problema, um processo que aconteceu depois. Não é o caso dos idiotas e dos cretinos e dos imbecis, porque esses já nasceram com a organização cerebral impedindo a manifestação das suas faculdades, das suas potencialidades. Mas aquele que também fica depois, também vai ter vai ficar na mesma situação de muitas vezes aquele que já nasceu dessa maneira, porque ele não consegue em determinado momento, né, vai perdendo todas as conexões, as sinapses não vão se fazendo mais, e a pessoa fica numa situação que se você der para ela alguma coisa para ela comer, se você der um pedacinho de pão, um pãozinho, ou um salgadinho, uma coisa, ela fica segurando aquilo toda a vida, porque ela não sabe para que é aquilo ali. Ela não sabe para quê. Aí você diz, é para comer, come, é gostoso. Ela não sabe o que é comer. Aí se você come para ela ver, você faz para ela ver, ela vai fazer também. Ela vai botar na boca, ela vai morder. E vai ficar ali. Porque ela não sabe que ela tem que engolir. Tem que mastigar e tem que engolir. Então, olha, quem está em volta, né? Você lida com uma pessoa
uma vida inteira uma pessoa independente, uma pessoa superativa, inteligentíssima, né? Que age, de repente ela começa nesse processo e depois fica assim. Olha o tamanho do sofrimento de quem está em volta também. Aí a gente fala assim, mas quem sofre é quem está em volta. Não é só quem está em volta, não. O espírito que está ali, a alma encarnada nesse processo também. Ela tem consciência disso. Senão, não haveria sentido isso aí. Aí sim, seria... Qual o objetivo da providência? Se ela não fosse ter noção de nada. Se ela não fosse ser impactada e sofrer com isso. Não teria objetivo. Para castigar, entre aspas, que Deus não castiga ninguém, mas para punir os que estão em volta, faria isso com aquela alma? Que injustiça é essa? Né? Então, não pode ser dessa maneira. Todos estão num processo de resgate. Não só quem recebe essa alma em casa, como também quem cuida desta alma, está também em processo de resgatar um passado de envolvimento. Teve, naturalmente, algo a ver com o que provocou essa reencarnação, ou então ofereceu-se para auxiliar. É diferente. Aí é uma alma evoluída que se oferece para receber aquela alma na sua família, para ela poder auxiliar no resgate dela. Então, é uma tarefa, uma missão isso aí. Aí pode ser, essa alma não tem nada a ver, mas ela se ofereceu por amor para isso. E nem por um momento ela vai reclamar e sofrer com aquela situação, porque isso foi uma escolha dela, né? Então, olha só, são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que eles estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Estão vendo? Eles sofrem, eles sabem, porque nós não estamos aprisionados nos corpos. Os corpos são uma prisão para o espírito, no sentido de que fora do corpo físico, eles não têm limitações de movimentos, de ação, a menos, só não podem ir para mundos superiores. Mas eles não veem pelos olhos, não escutam pelo ouvido, é por um todo. Então, no corpo físico, eles ficam limitados a ver pelos olhos. Então, na emancipação pelo sono, isto é amenizado. Não é que seja a mesma coisa e que o espírito fique em total liberdade. Não fica. Mas melhora, ameniza um pouco aquela prisão. Digamos que seja como aquele que está numa penitenciária, preso. Ele não está impedido de manifestar seus pensamentos, suas coisas. Ele só não pode sair dali. Está preso nas grades. Mas vai ter um momento em que eles vão para aquele pátio para-sol, né? Ficam um pouco mais livres, porque eles saem da cela. Conversam com outros, recebem visitas, mas estão presos. Não estão soltos. Então é mais ou menos isso que acontece com as almas em provação. No estado de vigília, estão totalmente aprisionadas no corpo. Limitadas. Todos os seus sentidos estão limitados na sua deficiência. Mas quando esses corpos dormem, essas almas se emancipam, não têm liberdade plena, mas já não estão com a mesma limitação, com aquela limitação total que tinham quando estão em vigília, que tem quando estão em vigília. Então não é como se não tivesse nada. Ainda sofrem as consequências, muitas, principalmente porque tem que voltar para o corpo. Porque não pode ficar, né? Não tem como. Então sofrem esse constrangimento e é isso que dá aí que é o objetivo para que essa alma aprenda, porque a gente sabe que esse ditado é certo. Quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor. Mas tem que aprender, porque foi criado para a plenitude, para a felicidade plena. Deus não nos criou para sofrimentos, e sim para
a liberdade e felicidade. Mas para isso a gente tem que ter responsabilidades, tem que evoluir. Então, através das experiências que a gente vai tendo, do uso do livre-arbítrio, a gente vai se desenvolvendo. Quando é um mau uso, as provações e as expiações mais intensas chegam para cada um de nós. Kardec comenta: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Isso, no estado normal, o moral supera a força da alma, né? A força da alma supera, tanto que a nossa organização cerebral, ela tem condições, né, de pegar para ela funções que não são delas, para auxiliar aquela alma encarnada. Aquele rapaz daquele grupo que sofreu um acidente muito grande, a mulher dele morreu, Paralamas do Sucesso, ele perdeu toda a capacidade, inclusive, de falar na época, que ele sofreu um processo seríssimo neuronal e ele estava incapaz. Mas com as fisioterapias, os exercícios, com tudo, os neurônios foram pegando funções que não eram deles para auxiliar aqueles que foram a tomar conta daqueles que não puderam mais, que foram destruídos, as funções que ele tinha da fala e de outras coisas. E ele só não andou, mas ele continua cantando, ele ficou, nessa parte ele ficou bem. Mas foi uma recuperação surpreendente da organização cerebral dele. Mas isso porque não era patológico, né? Ele era normal nesse sentido, e aí ele pôde, com a força da alma, também auxiliar esse desenvolvimento dessas atividades, dessas sinapses naqueles neurônios que não tinham essa função que passaram a ter. Isso em estado normal, mas não é no patológico, porque o cretinismo, a imbecilidade e a idiotia são patológicos, aí não tem jeito. Aí a alma tem que fazer esse resgate mesmo. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos, porque eles não têm responsabilidade. Esses sim não têm noção, são sem noção. Não sabem o que estão fazendo em vigília, não sabem. Então eles não podem ser responsabilizados por isso. Nessa 373, a gente presta atenção às perguntas que Kardec fez questão de separar essas duas patologias para cuidar mais diretamente, mais especificamente, porque muita gente fica perguntando coisas que realmente causam dúvidas na gente, né? Então, olha só, qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Porque eles não podem usar o livre-arbítrio, eles não sabem. Eles não têm noção de nada, eles não sabem fazer escolhas. Não têm a menor condição de escolher. Não conseguem escolher. Então, qual seria? Porque se a gente reencarna, né, a gente fica pensando nisso. Se nós reencarnamos para evoluir, para provocar em nós o aperfeiçoamento, né, a evolução, a gente aprender. E nós fazemos isso através do livre-arbítrio, das escolhas que nós fazemos. Nós fazemos isso através dessas escolhas. Se eles não podem escolher, eles não têm noção de nada, eles não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Eles não têm. Então, como que vão evoluir? Para que isso? Né? Qual o mérito, então, dessa existência? Para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir. Porque não podem progredir. Porque eles não têm como usar o livre-arbítrio e fazer escolhas. E a gente progride através das escolhas que a gente faz. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito
de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Olha também como ele vai aprender de outra forma, porque a gente não aprende só com as coisas boas, com as coisas que a gente vê bom, a gente aprende também o que não fazer. No corpo eles não têm noção de nada, mas eles quando estão libertos pelo sono, eles têm. Todos têm. Todos sabem o que está acontecendo. Então ele sabe que ele está ali resgatando um passado de delito dele, impedido de, pelo menos nesse período em que está encarnado, operar a sua evolução. Isso é um atraso para ele. Então ele está aprendendo com isso, a não negligenciar o tempo, porque tempo a gente não recupera. O tempo é o que nós temos de mais valioso. Quando a gente perde tempo, né? Quando a gente acorda de manhã com uma agenda cheinha, e a gente começa a adiar isso, adia aquilo também. Ah, não, hoje eu não estou bem, deixa para amanhã, e vai deixando. No final do dia, ele não fez nada. Nem o que tinha previsto e nem outras coisas. Perdeu o dia inteirinho. Perdeu. Aí qual é a solução? No dia seguinte, ele acumular um serviço. Porque vai ter coisa que ele vai ter que fazer. Era para ter feito hoje, não fez, amanhã não tem mais jeito de escapar. Vai juntar com as atividades de amanhã. Então, olha só como que ele vai se enrolar. Então, aquele tempo que ele perdeu, ele não recupera. Ele vai acumular um problemão para ele no dia seguinte. E o tempo vai ser o mesmo que ele teve, né, no dia de hoje, às 24 horas ali. Não vai ter mais por causa disso. Então, a gente vê que tempo é uma coisa valiosa. E o espírito, quando ele percebe que ele está perdendo esse tempo nessa encarnação, que foi algo tão pedido e tão esperado, que nós esperamos por isso, que é uma forma da gente evoluir, e ele está ali parado. Então, tem momentos que isso é necessário para aquela alma renitente no erro, aquela alma que não entendeu que não pode usar a inteligência para o mal, fazer bobagem, não pode fazer isso. Então, acha que pode. E vai fazendo suas escolhas, né? Vai sendo instrumento de sofrimento aí para os outros. Ninguém sofre inocentemente, mas também ninguém precisa ser instrumento para isso. Porque Deus não precisa do nosso erro para ninguém resgatar nada. Mas a gente acaba sendo instrumento para isso acontecer. Então, olha o tempo que a gente vai jogando fora, olha quanta coisa que a gente vai deixando de fazer, de bom para fazer o que não deve. Aí vai chegar numa hora, é igual aquela pessoa que tem um carro, ela não cuida do carro, ela estraga o carro todo, né? Não faz a manutenção necessária, está sempre achando que nunca vai quebrar, né? Aí chega um momento que aquele carro não anda. Vai ter que parar o carro. Aí vai ter que botar numa oficina e ele fica lá, sendo consertado, parado. Não vai andar. Ele fica lá, né? Em suspensão das atividades desse carro. E muitas vezes o dono também fica. Se ele usa o carro para trabalhar, ele vai ter que ficar parado também, né? Por quê? Porque não soube fazer as coisas direito. Então, se nós transgredimos as leis, cada transgressão tem um preço altíssimo para a gente pagar. Altíssimo. E nenhum de nós está isento de ter uma encarnação num corpo de um idiota. Principalmente nessa fase que nós estamos de avanço intelectual, de avanço tecnológico, né? A era das inteligências artificiais. Olha aí, quem programa? Elas não se programam sozinhas, né? Então, olha o que é que uma pessoa pode fazer de muito mal com a sua inteligência. Aí depois, reencarna no corpo de um idiota, de um cretino, não vai poder fazer nada. Com toda a potencialidade que tem, mas precisa daquele corpo. Então, mais uma vez, é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Um corpo de idiota pode, então, encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência procedente? Ah lá, sim, sim.
O gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando dele se abusa. Então, muitas vezes, a genialidade de alguém, o avanço intelectual de alguém, a inteligência de alguém exacerbada, se ele não souber usar, vai ser para ele, a palavra que a gente não acha bonita, uma desgraça. Porque vai tirar dele a graça de ter uma encarnação num corpo saudável. Porque ele está danificando, né, com o mau uso da sua inteligência, ele já está desorganizando os fluidos que compõem essa parte aí no perispírito. E na hora que ele reencarnar, ele vai ser modelo que gerencia isso aí, não é? Aquele gerente que organiza a genética e prepara o corpo para a próxima encarnação, com aqueles fluidos todos desorganizados, o que ele vai colocar lá no corpo físico? A desordem e o caos na organização desse cérebro, né? Bem, comentário de Kardec. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Aí vem a 374 com essa questão aí, ó. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? É o que nós estávamos falando. Então, olha a resposta. Sim, muito frequentemente. Quando ele não tem? Quando ele não precisa, quando a expiação é para quem está em volta e ele tem que estar em stand-by por algumas coisas também que não fez. Ele sempre é responsabilizado também, não é culpa de quem está em volta. Compreende-se que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Então ele tem que saber. Ele tem que ter consciência do estado mental dele. Ele tem que saber o que se passa. Senão não vai adiantar nada. Isso gera muito sofrimento para ele. Com certeza. Eu trouxe aqui uma passagem do livro O Céu e o Inferno. Lá atrás, lá no finzinho do livro, Expiações Terrestres, capítulo 8º. Esse caso aqui, ele estava encarnado, mas os outros já haviam desencarnado. Que ali no céu e o inferno tem aquelas comunicações dos espíritos de criminosos, espíritos medianos, bons espíritos, espíritos felizes, espíritos daqueles que foram sacrificados mesmo. Então tem todos esses estudos. Kardec evocava esses espíritos para poder fazer o estudo, para que fosse revelada a real situação dessas almas, desses espíritos, melhor dizendo, que eles já não tinham mais os corpos. Esse rapaz aqui tinha 13 anos, ó, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico, não era nem só no cérebro, né? Então aqui, ó, no Céu e Inferno está como idiota, Sociedade Espírita de Paris, 1860. Quem tem esse livro, Céu e Inferno, e quem não tem, gente, adquiram, para vocês lerem, estudarem ali a real situação de um espírito desencarnado, nos vários níveis de aperfeiçoamento das almas, né?
Então, esse espírito tinha plena consciência do que acontecia. E ó, é bom isso aqui, que fique bem claro isso aqui, ó. Mal podendo tomar por si mesmo o alimento, não reconhecia nem seus próprios pais. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Mal ele podia estar, ele estava conectado com o corpo dele, né? Então, olha a entrevista, né? Da comunicação, ó. Foi evocado o espírito. Poderemos evocar o espírito deste menino? Aí fizeram a evocação. São Luís que estava coordenando isso. Sim, é como se o fizesseis ao de um desencarnado. A gente já falou aqui na possibilidade de um encarnado se emancipar e dar uma comunicação através de um médium numa reunião mediúnica. Fizeram a evocação do Charles. Ele vem: sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Né? Olha só. Presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Olha o que ele responde, ó. De certo que sinto o cativeiro. Senão, qual a utilidade, né? Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivessem em estado normal? Ele diz: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. Quer dizer, ele não disse que ele tinha plenitude da liberdade, mas olha só. Fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. Então, ele ficava ali, um pouco mais do que ele tinha. Então, ele tinha plena noção de tudo que acontecia com ele. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda do vosso estado corpóreo? Sim, por isso que é uma punição. Se não fosse, não ia ser punição. Se ele não experimentasse isso, não ia ser punição. Até pelo fato de ele ter que voltar quando o corpo despertasse, né? Quer dizer, quando ele tinha que despertar o corpo. Então, é interessante aqui, ó, experimentar no estado espiritual. O estado espiritual é o estado desta alma emancipada, fora desse corpo que está dormindo, né? Sim, e por isso que é uma punição. Lembrai-vos da precedente encarnação? E ele disse: ó, sim. E ela é a causa do meu exílio atual. Quer dizer, ele entendia até isso, né? Ele não tá, a alma não era cretina. Cretina era o corpo que tinha problema, né? Que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Aí pode pensar: nossa, mas gerou isso tudo? Ó, um jovem libertino. O que esse jovem não fez, né? Ele era libertino. Então, essa palavra aqui é muito ampla, ela tem uma conotação muito ampla. E aí, gerou essa encarnação dele. E ó, que não foi ele que escolheu, hein? Olha só. Dizeis ser uma punição a vossa condição atual. Acaso não a escolhestes? Não. Não. Ele não tinha condição de escolher e ele não ia escolher. Ainda que ele tivesse. Aí é que a gente vê a relatividade do nosso livre-arbítrio. Nós só vamos até aonde Deus quiser que a gente vá. Nosso livre-arbítrio não é absoluto. Mesmo com relação a nós não podemos adiar indefinidamente a nossa evolução. Então, ele, se escolhesse, ele ia escolher uma vida libertina de novo. A misericórdia do Pai, que nos ama, impôs a ele uma encarnação cheia de limitações, para ele aprender com isso, a dar valor e saber usar melhor o seu livre-arbítrio.
Então, e aí tem a misericórdia do Pai. Como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Ele diz, para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Quer dizer, não deu nulidade nenhuma, pouco de falta de noção ainda foi tirado. Ele tinha plena noção do que acontecia. Ele não tinha nulidade nenhuma. Ele só não podia manifestar. Ele não estava conectado ao corpo. O corpo inteiro não dava condições de conexão para ele. Podeis prever o tempo de duração da existência atual? Não. Porém, mais ano, menos ano, reentrarei na minha pátria. Ele sabe que o estado não era permanente, né? Tendes, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Pensa bem o desespero dessa alma num corpo desse. É um desespero total. Então a gente fica imaginando, né, como que a gente, ao observar uma pessoa assim, em cima de uma cama, eu até comentei com vocês sobre um agravamento do mal de Alzheimer que causa uma espécie de encarceramento no corpo. Não mexe nada. Não mexe nada no corpo. Só o olho. E alguma expressão na face. Estou com uma pessoa conhecida assim. A pessoa está dura. Dura. Não mexe. Então, existe uma doença chamada síndrome do encarceramento, que é uma doença que provoca essa sensação. Não é o caso dele foi causado, isso aí é um agravamento do mal de Alzheimer, de Parkinson, mal de Parkinson. Foi agravado por esse, nem todos chegam lá, nem todos têm esse desfecho. No caso dele teve, e tem uma outra pessoa também que a gente conhece que também está no mesmo processo. Só o olho que mexe. Tem noção de tudo na cabeça. A organização cerebral está boa. Tanto que reage às coisas que se fala com ele. Né? Então a gente vai vendo que realmente nada nessa vida fica sem resposta. Há quantas encarnações, não importa que a gente fez alguma coisa, mas a fatura chega. Essa não tem negociação. Não dá para não chegar. A nossa fatura chega. E na maioria das vezes a gente que faz a escolha. No caso aqui, ele não fez. Não fez porque se ele fizesse ia ser aquela escolha que para ele não ia resolver nada, ele ia continuar nisso. Então, foi imposta para ele isso aí. Qual a situação do espírito na loucura? Mais ou menos a mesma coisa. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidos. Né? Então a loucura, por exemplo, tem alguns que já nascem com muita propensão a isso e outros desenvolvem depois, por uma série de coisas, ou expiação mesmo, e provação, né, que começam a dar alguns sinais de perturbação mental e acabam enlouquecendo, e alguns, né, que já nascem já com uma fragilidade muito grande aí. Kardec depois faz um comentário que essa questão é longa. Olha. Se ele perde os olhos, fica cego. É resposta daquela questão, tá? Sem os ouvidos, fica surdo. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E fácil te será compreender
que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Então isso é parte da sua evolução, do seu aperfeiçoamento. Ele necessita disso. São respostas que as suas próprias ações dão. Por isso que quando a gente fala que a gente, quando toma uma atitude, é um pacote ali. A gente não está tomando só aquela atitude, a gente está tomando a atitude e todas as consequências, a gente tem que arcar com todas as consequências que poderão advir daquela atitude que a gente tomou. Porque é a lei de causa e efeito. A gente não tem como mudar isso. Não tem como mudar essa lei de causa e efeito. Isso aí não dá para mudar mesmo. Então, cada ação carrega uma reação e a gente não pode mudar isso. De jeito nenhum. Na 375A, Kardec pergunta: é então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois da sua completa separação de toda impressão material. Então, quando uma alma desencarna, uma alma que teve uma loucura por muito tempo, foi louco por muito tempo, ou no corpo mesmo do idiota, do cretino, quando essa alma desencarna, dependendo do tempo, né, que ela teve, foi desde que nasceu, ou que adquiriu depois, dependendo do tempo, ela ainda vai ficar com aquelas sensações da loucura, com as sensações da idiotia, da mesma maneira que quando ela parte para a dimensão espiritual e ela teve deficiência visual aqui no mundo, ela acha que também não enxerga. O espírito não vê nada. Às vezes ele vê, mas ele pensa que não. Às vezes a gente recebe espíritos aqui na nossa reunião mediúnica que, ao entrar em contato com o médium, dizem que não enxergam, que não escutam, que não enxergam, que não veem nada. E falam que são deficientes visuais. Não. Aí o mediador conversa e fala: não, o corpo tinha uma deficiência no órgão da visão, mas você não tem esse problema, você enxerga, você é um espírito. Você não precisa dos olhos para ver, nem dos ouvidos para ouvir. E aos poucos, com os fluidos, com os passos fluídicos e magnéticos, a alma vai se recuperando. Algumas ficam num estado de perturbação durante muito tempo, achando que não enxergam. Às vezes aparecem espíritos que já estão desencarnados há muito tempo, que acham que estão cegos. Então essa sensação, ela pode perdurar enquanto houver uma impressão da vida, daquela existência que ele teve. Impressão, porque já está desencarnado, mas fica uma imantação com aquela vida que tinham no pensamento. E a alma que pensa, ela é o próprio pensamento, então ela ainda acha que está certo, né? Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? É muito comum, né? A gente vê isso. Pessoas nos hospitais, nos manicômios, pessoas que tentam suicídio lá, né? Isso, olha o que eles dizem, ó: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Isso é outra prova de que ele tem noção do que se passa com ele. O louco, ele surta, ele está num acesso de loucura em vigília. Quando o corpo dorme, que ele se emancipa, é a mesma coisa dos cretinos, dos idiotas, do cego, do surdo, mesma coisa.
A alma não tem deficiência nenhuma. É o corpo que oferece a limitação. Então, ele sabendo disso, a hora que ele se emancipa pelo sono, ele percebe isso, então ele volta para o corpo querendo colocar fim naquele corpo que entrava a sua liberdade, né? Que dá ele, porque o louco também, ele não tem noção de nada. Né? A loucura não tem noção. Então é muito comum isso aí. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria. A impressão, tá? Não é ligado por filamentos nervosos, ele está morto, o corpo morreu. Mas essa ligação aí, entende-se, imantado com aquela matéria que ele teve, né? Que era que o limitava. Como o homem que ao acordar se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. A mesma coisa. O sono, né, é um estado como se a gente... É um ensaio para a morte, né? A libertação ali. Só que quando a gente não está morto, está ligado ao corpo. Mas é a mesma situação. Para terminar, vocês vão lá depois e veem esse capítulo todo, que vocês vão gostar muito de estudar isso lá, né? Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Não tem mais cérebro. Kardec era um grande mestre, né? Se é o cérebro que limita, se o espírito está fora do corpo, como que ele ainda pode dar reação? Ora, não só a influência do organismo vai do espírito para o corpo, como também do corpo para o espírito. É uma influência, é uma imantação, é diferente, ó. É uma lembrança. É uma lembrança, a alma tem isso arquivado. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, olha, não teve consciência de tudo. Isso aqui é importante. Eles vão falar assim, mas ele não tem consciência? Não tem de tudo. Ó, um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo, ele tem consciência, mas ele não tem consciência de tudo. É importante esse tudo aqui. É necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura ou constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Daquilo que o liga ao corpo, do perispírito, fica um pouco imantado. É interessante que quando a gente ouve relato de espíritos que estão enlouquecidos, o espírito, ele não precisa desenvolver um estado de loucura para que ele fique louco após a morte. Porque ele pode não ter um estado de loucura assim, com influenciação de uma deficiência do órgão cerebral, mas das inferioridades dele, sim. São aquelas atitudes que pessoas tomam que uma pessoa louca tomaria, mas ele louco ele não é, porque ele não tem deficiência. Ele é inferior mesmo, é mau, é um espírito ainda bastante inferiorizado, ainda está num período de maldade. Então, é uma pessoa que, mesmo sem ter uma deficiência na organização cerebral, é uma alma louca. Pensamento é inferior. E quando desencarna, essas pessoas, né, tipo psicopatas, essas pessoas, elas não têm deficiência física na parte cerebral. É a alma que é assim. Então, ao desencarnarem, elas não têm noção do que acontece após a morte, aí elas enlouquecem. Imagina uma alma enlouquecida? Não é nem influência de corpo, é influência da sua própria maldade, da sua própria inferioridade. E isso formam verdadeiros manicômios. Por quê? Essas almas atraem umas às outras e formam cenários dantescos da espiritualidade. É dessa forma, porque os semelhantes se atraem. Então não é só a imperfeição da matéria que causa loucura. A loucura, neste caso, é por deficiência orgânica.
é um estado patológico. Mas no estado de imoralidade da alma, são almas enlouquecidas, porque não pode, uma alma lúcida não pode tomar determinadas atitudes que tomam. Então essas ficam muito e muito tempo na espiritualidade para que elas possam reencarnar, porque são almas que precisam de um tratamento longo. Como são imortais, né? Quantos séculos vão ficar enlouquecidas? Ninguém sabe, né? Então que a gente trate da nossa sanidade mental, tá? Que a gente vigie nossos pensamentos, que a gente ore muito, porque a Terra está passando por um período tumultuado. E isso impacta cada um de nós. A gente não sabe do que a gente é capaz. Somos espíritos inferiores. Então vamos cuidar da nossa sanidade mental. Muita oração, muita prece, porque senão a gente não sabe que pode também nos acontecer. Muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina esclarecedora, né? Termina aqui mais um programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense. Conheça mais o Espiritismo assistindo nossas palestras na Avenida Conde Bittencourt, 102, no centro de Nova Friburgo.